Então, é um encontro, um momento. Um momento, um encontro. Ichigo-ichi. E aí você deve estar se perguntando, por que que eu estou sempre me expressando em japonês? E esse é o motivo pelo qual nós estamos agora nesse Ichigo-ichi. Porque é assim, eu vou contar um pouco da minha história para você. Quando eu tinha 24 anos, eu conheci um pintor, um artista francês. Esse pintor, esse francês, ele é parisiense. Então, ele tem todo aquele glamour de Paris, ele tem todo aquele conceito da arte que é nativa aos parisienses. Muito bem, então esse é ato 1. Ato 2, eu falava para ele assim, mas tudo tem que ser bonito. E ele falava, como assim, Velze, tudo tem que ser bonito? Eu não entendo o que você fala. E aí eu comecei a ter dificuldades em expressar os meus sentimentos, as minhas ideias e até como passar para as pessoas os meus conceitos. Porque eu falava, tem que ser bonito, né? E naquela época o bonito era frescura. Então, não ser fresco, né? Tinha que ser grosseiro, tinha que ser com maus modos, porque se você fosse refinado, se você tivesse delicadeza, se você tivesse uma boa educação, na verdade, na minha época, isso era muito complicado. Falar um português certo, um português correto, com frases, né, era muito complicado. Então, você estudava a gramática, mas tinha que falar de uma expressão muito coloquial. Você estudava inglês, mas era proibido falar inglês porque era ofensivo, não era patriótico. Pelo menos o meu universo, aonde eu vivi, eu tive que lidar com isso. Então, eu estudo uma língua e não posso falar essa língua. Eu aprendo a falar o português, mas não posso usar quando eu estiver no meu mundo. Então, isso é muito complicado. E quando eu conheci esse francês parisiense, eu comecei a ter um choque, um impacto muito grande, porque eu sempre gostei muito da língua francesa, e aí ele dava aulas de francês, e eu falei que eu queria estudar com ele. E aí, sabe o que ele me respondeu? Você não sabe, mas aí foi o meu primeiro impacto. Ele falou, você não sabe falar português e quer aprender o francês? É isso. E para ele, eu era um dicionário de frases idiomáticas, que eu nem sabia que existia frases idiomáticas, muito menos que eu era um dicionário. Mas ele achava muito interessante conversar comigo, e ele fez até um caderninho de anotações para entender as minhas frases idiomáticas e o que elas representavam, para ele entender o que eu estava falando. Olha só que história. E pasme, porque nesse momento eu entendi uma outra coisa, que as minhas amigas mais próximas também se expressavam e entendiam as mesmas frases idiomáticas e a gente se comunicava através delas. E aí eu entendi, através deste francês, que o que elas tinham como ideia da frase idiomática era totalmente diferente do que eu entendia. E como nós nos comunicávamos? Como nós nos entendíamos? Porque eu falava e, entendeu? Entendi. Mas esse entender do outro, às vezes, tem uma diferença enorme do que você disse. E o entendimento é complicado. Eu tive uma passagem com um aluno meu que era muito virtuoso, ele tinha 19 anos e era descendente de japonês. Mas ele era muito virtuoso, fisicamente, porque ele tinha um corpo nato, ele tinha uma performance dentro da minha arte que era muito melhor que a minha. Ele já largou assim, ele nunca tinha feito nada, mas ele já largou lá em cima, ao nível
físico, ao nível de saúde, ao nível de performance. Tá? Muito bem. Mas como também a arte interna chinesa, que é o Neijia, e naquele momento eu estava transmitindo para ele o Tai Chi, linhagem Li, da família Li. Né? Então, não é só a forma é o meio, é o primeiro momento. Você precisa da matéria-prima para esculpir. Não adianta você ser um excelente escultor se você não tem matéria-prima. Porque o que expressa a arte do artista que esculpe é a matéria-prima. Pode ser até no sabão, pode ser na areia. Eu já vi esculturas maravilhosas na areia. Então, não importa a forma do Tai Chi, ela é a matéria-prima para você se esculpir, para você se lapidar. Mas tem toda uma formação moral, tem toda uma formação de caráter, tem todo um polimento, né, da estrutura moral do praticante. Porque senão o Tai Chi, ou não importa a forma que você escolheu para se autoaprimorar, o que importa é o autoaprimoramento. Então, eu já falei em alguns momentos atrás que eu tive ascensão de Kundalini e isso me deu um nível de consciência diferenciado e também uma forma como as pessoas me veem também mudou muito. Então, eu tinha grupo, né, de senhoras que faziam aula comigo e me reverenciavam muito. Né? E então, isso é muito delicado, porque é a sinceridade de respeito e amor que brota do coração espontaneamente. Mas se não tiver ajuizado, se não tiver amadurecido, isso pode cair num tipo de um devaneio, né? Tipo, achar que eu entro na minha casa, subo numa nuvem e fico até o próximo encontro. E não é isso. Eu tenho uma vida pessoal em casa que é igual de todo mundo, com os problemas de todo mundo. E quando eu coloco isso, né, como um exemplo, aí vem problema, como é o caso desse menino. Eu colocava para ele os problemas que eu tinha em casa, as coisas que eu vivia, como um exemplo, né, como uma realidade, para ele entender como eu estava lidando com a situação dentro do que eu havia aprendido, dentro do que eu havia desenvolvido e como todo esse processo de desenvolvimento e abertura de consciência me possibilitava lidar com os problemas que eu tinha em casa, com família e, inclusive, os meus. Mas aí, voltando à questão do entendimento e das expressões idiomáticas, e que havia uma diferença de potencial muito grande entre a frase idiomática em si, o que eu penso a respeito dela, o entendimento que eu tenho dela, e o outro tem, por sua vez, a sua forma e seu entendimento pessoal, então você vai entender os problemas que isso pode ocasionar. Então, esse menino chegou a um ponto que ele ficou extremamente revoltado. E aí ele dizia assim, você falou isso. Eu falei, não, eu não disse isso. Quando foi que eu te disse isso? Eu não te disse isso, eu te disse isso. Mas isso não é isso? Não. E aí eu tenho que explicar. Então, quando eu dizia alguma coisa para ele, ele dizia que entendia. Mas ele entendia dentro da capacidade de percepção e entendimento dele. E aí havia uma diferença de potencial muito grande. Por exemplo, eu chego e falo para ele que eu estou com um problema em casa. Que minha avó era uma pessoa que tinha XYZ, né, dificuldade ou nível de consciência. E no entendimento dele, ao invés de ele pegar um exemplo pessoal para entender o que eu estava passando para ele, através desse exemplo pessoal de família, que é um fato real, ele falava, você fala mal da sua família. Então, para aprender, precisa ter mérito. Para ser corrigido, também precisa ter mérito. Então, às vezes, você está numa sala, né, de aula, ou você está num dojo fazendo um treinamento, e você vê a pessoa fazendo uma técnica totalmente errada. E aí você chega para o mestre e fala assim, mestre, está errado aquilo, não está? Ele diz, sim, está. O senhor não vai corrigir? Não.
Entendeu? Porque quando a pessoa está caminhando os primeiros passos, ela está soltando o seu coração. Ela está investigando, ela está pesquisando todo o processo físico, psicoemocional, ela está num processo. Se o mestre chega lá e corrige, ele interrompe esse processo e aciona o ego. E aí a pessoa fecha o coração e a transmissão fica impossível a partir daí. Como que isso acontece? Então eu vou dizer para você. Eu vou pegar o exemplo do Ikigai. Ontem uma jovem do Face me perguntou, mas o que é exatamente um coaching Ikigai? E aí, então, eu também vou aproveitar esse momento para juntar tudo e fazer um entendimento só. Então, Iki é energia, Gai é vida. Então, é energia da vida. Quando você fala energia da vida, você está dizendo que você está vivo, que essa sua vida tem uma energia, essa energia vai possibilitar você a prestar um serviço ou se expressar através de uma ação. A questão é, essa ação que você está fazendo, esse serviço que você está prestando, é sincero? Ou você está fazendo isso por dinheiro? Para ganhar dinheiro? Então, ganhar dinheiro, né, fazer qualquer coisa para ganhar dinheiro, não é um... Eu não vou falar agora exatamente sobre a questão de trabalhar por dinheiro ou fazer qualquer coisa por dinheiro, mas eu posso te dar uma prévia de que um mercenário, ele é mercenário porque ele mata por dinheiro. Se pagar ele, ele vai lá e mata. Então, o que significa você ter uma ação por dinheiro? Nossa, isso já deu um boom, não deu, não? Já cutuquei o vespeiro com vara curta. Mas quando nós estamos falando de sinceridade, estamos falando de coração, estamos falando de afinidade, você tem que entender que o que não tem raiz no coração não tem valor moral. Pode ter valor ético, pode ter valor profissional, mas não tem valor moral. Porque o que vale dentro da espiritualidade é a ação que tem raiz no coração. Então, se você fala uma coisa e age de outra forma, a sua ação não condiz com a sua palavra. Então, é uma pessoa não confiável. Uma pessoa confiável é uma pessoa que o que ela fala, ela faz. Então, dentro da religiosidade, se fala muito assim, que você coloca um tributo muito pesado nas costas do fiel, mas você não carrega uma libra desse tributo. Então, você diz para o outro o que tem que fazer, mas você não faz. Agora, se nós estamos falando dentro da espiritualidade, dentro da verticalidade, onde nós estamos falando de taoísmo é uma via para o tal, mas quando você já está no tal, a sua ação tem que ser condizente com a sua palavra e tem que ter raiz no coração. Se não tem raiz no coração, não deve ser feito. E para o mundo que nós vivemos hoje em dia, é muito complicado você viver com tal. Você viver com sinceridade do coração. E se você escolhe esse caminho, você tem que pagar o preço. Lá na frente, você vai ter um retorno, e esse retorno vai ser muito bom, mas você vai ter que atravessar o que eu chamo de mergulho no inferno. Mas vale a pena. Então, assim, quando eu comecei o meu processo aos 24 anos, que eu tive o meu primeiro sucesso dentro do meu Ikigai, da sinceridade do meu coração, eu cantei uma cartilha. Então, primeira cartilha, né? Então, a cartilha, quais eram os passos dessa cartilha que eu cantei para ter o sucesso profissional e financeiro aos 24 anos? E subir no top, como profissional e como recurso financeiro. Hoje em dia, se mede o sucesso por quanto você ganha.
Se você tem uma realização e um sucesso, mas isso não te traz dinheiro nenhum, então você não é uma pessoa bem-sucedida. Essa é a medida hoje. Você é medido por quanto você ganha. Isso é muito complicado. Porque eu, pessoalmente, aos 24 anos, decidi que não trabalharia por dinheiro, uma vez que todo o dinheiro que eu ganhava não fazia mais o meu coração brilhar e eu não estava mais naquele estado de plenitude que eu tinha no início da carreira. Mas como que eu consegui chegar no top do que eu me propus a fazer? Então, primeiro, eu tinha muito amor no coração e queria ajudar pessoas. Segundo, eu queria ser útil e contribuir no processo. Terceiro, eu era extremamente serviçal e amorosa. Eu não discutia com os meus superiores. Quando um superior chega para você, né, o seu patrão, o seu chefe, o seu mestre, não importa, ele chega para você e fala, isso está errado, ou isso tem que ser feito assim, ou não faça nunca mais isso, você tem que, com muito respeito, ouvir, sim senhor, e agradecer por ele estar contribuindo para você ser uma pessoa melhor. Quando você chega nesse nível, você vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Mas não por falsidade, mas por mérito. Então, um aluno que não tem mérito, se o mestre corrige, ele vai derramar um monte de justificativas pelo qual ele está fazendo aquilo. E aí é onde é acionado o ego. O ego, ele sempre se explica, ele sempre se justifica. E isso não interessa. Dentro de uma sala de cirurgia, não interessa por que eu deixei a agulha cair. Nunca aconteceu, tá? Mas eu estou citando um exemplo. Não interessa porque eu deixei a agulha cair. A atitude correta é, por favor, né? Aliás, nem por favor. Você tem que chegar e falar assim, agulha traumática. E dar o número da agulha que você quer. E ponto final. O cirurgião chega e fala assim, bisturi. Bisturi. Em silêncio. É a ação imediata de acordo com a necessidade, com o que está sendo pedido. Então, para mim, o tal da instrumentação cirúrgica é fundamental, porque quando eu realizei o tal da instrumentação cirúrgica, eu me tornei uma pessoa muito melhor. Então, esse foi o meu primeiro Ikigai. Esse foi o meu primeiro sucesso através da minha sinceridade. Porque eu entendia o que estava acontecendo no tempo cirúrgico, eu entendia o que acontecia com o cirurgião, com o assistente, com a circulante, com o anestesista e com o paciente, principalmente com todo o contexto, com tudo o que estava acontecendo dentro de uma sala cirúrgica. E a minha responsabilidade de ser a ponte entre o mundo contaminado e o mundo esterilizado. Então, a responsabilidade minha era muito grande. Então, instrumentação cirúrgica, para mim, é algo que eu amo de paixão. Pelo que ela é. Mas tem a Velze que olha o processo e quer ir mais além. Quer mais do que aquilo, tudo que está acontecendo. Então, foi aí que eu saí do meu primeiro momento, meu primeiro sucesso, e fui buscar o desconhecido. No segundo momento, quando eu fui buscar o desconhecido, que eu me despi de todo o que eu havia construído, de todas as máscaras que eu havia construído, para ser uma pessoa e conseguir fluir no mundo que eu vivia, porque naquele momento eu me senti uma colcha de retalho. Eu fui colhendo informações, então para cada situação eu tinha uma resposta. Mas eu falava, nossa, eu tenho uma resposta para tudo, mas aquilo não tinha raiz no coração. E isso começou
a me incomodar profundamente, porque eu caí num buraco negro e num vazio que nada preenchia. Um vazio negro que dói. E eu não sabia o que eu podia fazer para preencher aquele vazio negro, que é um momento muito, muito, que eu chamo a hora negra da alma. Então, na hora negra da alma é o momento que antecede ao amanhecer. Então, a partir desse momento, dentro da hora negra da alma, eu fui buscar o meu Ikigai. Como que eu vou viver esse mundo, neste mundo, com a minha sinceridade? E aí eu comecei a dar aulas de yoga. E aí eu tinha minha sinceridade, porque eu estava ajudando as pessoas a se ajudarem, para que elas não precisassem evoluir um processo para chegar no que eu via dentro do centro cirúrgico, que foi o meu primeiro Ikigai. E quando eu entrei nessa ressonância, eu brilhava ao nível de energia. E esse brilho me colocou numa frequência que fez com que o universo conspirasse ao meu favor. Então, eu passei ao nível de medida em moeda, eu tinha mais dinheiro do que no meu primeiro momento, do meu primeiro Ikigai. Eu tinha mais dinheiro. A minha vida pessoal era um padrão muito maior, de muito melhor qualidade em todos os sentidos. E foi o meu segundo momento, que foi o meu segundo Ikigai. E aí eu consegui sucesso pela ressonância. Tem o The Secret, né? Que fala como você consegue isso, que é uma fórmula para você, através do pensamento positivo, conseguir atrair o que você quer pelo magnetismo, pela força da atração. Mas o The Secret é só a ponta do iceberg. Se você entende o que é essa realidade de se realizar através da sintonia, em função de acionar o universo a conspirar ao seu favor, você não faz ideia aonde você pode chegar. E esse foi meu segundo momento, meu segundo sucesso. Maior, melhor e brilhava mais ainda, porque era uma coisa que vinha de dentro. Não que antes não viesse, mas vinha de uma sintonia e não vertical, e não de uma sintonia horizontal. Então, digamos que eu sei como andar na vida na linha horizontal, que foi meu primeiro sucesso quando eu, aos 24 anos, adentrei dentro do universo das cirurgias. O segundo é vertical, é quando você está em sintonia com o universo. E agora eu estou vivendo o meu terceiro Ikigai. Porque se eu tenho um sucesso horizontal, se eu tenho um sucesso vertical, eu tenho uma cruz. E aonde eles se encontram, eu encontrei um terceiro sucesso, um terceiro momento e um terceiro Ikigai, que é a missão. Então, qual é a missão? Qual é o meu terceiro Ikigai? Qual é o meu terceiro sucesso? É transformar todo esse dinheiro que eu ganhei, transformar todo esse conhecimento que eu adquiri, toda essa experiência que eu tenho, em missão para ajudar o outro, em missão para mudar o mundo. Nossa, mudar o mundo? Sim, mudar o mundo. Porque quando eu mudo, o mundo muda. Olha que interessante a diferença entre mundo e mudo, do verbo mudar, é um N. E N é o sinal de anasalamento do U. Porque N e tio é um sinal de anasalamento, aonde você vai anasalar aquela vogal. Cara, é tudo muito louco. Mas, ó, quando eu mudo, o mundo muda. E eu vou encerrar
encontro, esse nosso momento, com uma história que eu ouvi logo no começo, quando eu estava nos primeiros degraus da Noite Negra da Alma, e eu comecei a encontrar os brilhantes mais raros e mais preciosos que só estão nesse momento negro da alma. E um deles foi essa. Então, tem um pastor que estava escrevendo, né, o que ele ia falar no sermão do domingo, e ele estava lá pensando no que eu vou falar, né, para as pessoas do sermão do domingo, né, porque as pessoas vão lá, porque elas querem ouvir, mas o que eu posso dizer de útil para essas pessoas? E ele tinha um filho que estava na idade da impertinência, né? Pai, 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 pai. E ele, lógico, um pai amoroso, sim, sim, sim. E aí ele pensou, o que eu posso fazer para ocupar ele pelo menos umas 3, 4 horas, o tempo suficiente para poder escrever o meu sermão. Aí ele pegou uma revista, abriu e tinha um mapa do mundo. Um mapa do mundo. Ele pegou aquela página, picou num monte de pedaços e deu para o filho. Falou, olha, monta esse quebra-cabeça para o papai. Ele falou, bom, pelo menos ele vai levar umas 3, 4 horas para montar esse mapa do mundo, né? Enquanto isso, eu posso ter sossego e fazer o meu sermão. Dali 10 minutos, o menino estava lá, pai, já montei. Como já montou o mapa do mundo? Montei, mas tão rápido assim? Pai, é que é o seguinte, do outro lado tinha um homem, entendeu? Então eu montei o homem e virei. Porque montar o homem é mais fácil. Entendeu? Não, mas o pastor entendeu. Porque ele fez o melhor sermão que ele podia ter feito. Quando o homem está certo, o mundo está certo. Ok? Até breve. Já já a gente continua. Só uma pausa, ok? Até.